Diego Baez, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Puxa, muito obrigado, mas antes, qualquer coisa, vamos desmistificar isso, não sou o Tony Stark. Não tenho a inteligência dele, muito menos o dinheiro dele, mas... Muito brincadeiras à parte, mas em muitos lugares o pessoal, você já presenciou em clientes o pessoal me chamando de Tony Stark, então é uma brincadeira que vem desde que começou toda a saga do Homem de Ferro. Quando você começou a ficar parecido assim com o Tony Stark? Na verdade, assim, a minha esposa que está ali, ela sempre foi fanática pelo Robert Downey Jr. desde que ele era pequeno, desde que ele era criança, desde que ele era novinho. Sim, informação os primeiros filmes, não sei o quê, com o Chaplin, então quando ela me achou, ela falou assim, não, tá ali, vamos pegar esse aqui, vale. E aí ficou desde então, mas enfim. Na escola da Ana Lu também, às vezes eu ia lá nos eventos dela, passava, a criança falava assim, olha, vamos tirar foto com o tio. Eu falei, tá bom, tá aprovada a brincadeira. Muito bom, Diego. E as velas estão aprovadas, tá? Então vocês verem que não é eu vou devolver aquela lá e vou pegar essa aqui, tá aprovado, muito bom mesmo. Essa é de bergamota, né? Foi a que eu mais gostei também. Enfim, Diego, obrigada de novo por vir aqui. Eu estou muito contente com a sua presença. Eu sei que não é fácil ser o primeiro participante, fazer um episódio de estreia, então não te coloquei para desafios fáceis aqui. E, aliás, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da nossa troca aqui hoje. Eu, particularmente, aprendo todos os dias com o Diego. Para quem não pegou os pontinhos aí, uma curiosidade, o Diego é o sócio fundador da consultoria empresarial da qual eu faço parte profissionalmente hoje. Então, tenho certeza que a conversa vai ser muito rica. E, Diego, eu queria começar... eu gosto dessa brincadeira, eu sempre falo que eu gosto de começar pelo começo. Começar devagar. E a ideia é, claro, contar sobre a sua trajetória, tudo que você tem feito atualmente, como é que você chegou até aqui. Mas quem era o Diego quando criança? Assim, o que o Dieguinho queria ser quando crescesse? E, na realidade, qual foi, talvez, seu primeiro estágio, seu primeiro trabalho? Como é que foi essa transição ali de faculdade para o mercado de trabalho? Conta um pouco, começar do começo. Deixa eu rebuscar na memória, né? Porque já faz bastante tempo isso, né? Quem era o Diego? Bom, o Diego é a criança normal. Brincava na rua, na minha época a gente podia brincar na rua, jogava bola todo dia, brigava, andava de bicicleta, fugia, sumia, voltava para casa à noite, estava na casa dos vizinhos, aquela coisa de infância saudável que hoje na cidade a gente não consegue mais. Mas que eu lembro, a primeira coisa que eu quis ser, acho que foi jogador de futebol, né? Como toda criança na época, eu cresci, a primeira Copa do Mundo que eu realmente assisti, eu vi a Copa de 78, mas não lembro muito bem, mas a primeira Copa que a gente viu foi 82, então o Brasil de 82 era aquela coisa maravilhosa e todo mundo que obviamente queria ser jogador de futebol. Mas, obviamente, não tinha nenhuma habilidade para poder ser profissional, só para jogar bola de rua. Só para ser super-herói. Quem me dera. Eu comecei a me desenvolver em negócio, eu comecei a brincar de trabalhar com 9 anos. Uhum. Quando a gente estava na pindaíba total, eu fui achar formas de ganhar dinheiro. Falei assim, como é que eu faço? Aí eu comecei a perguntar para meu pai, ele falou, se você quiser, você pode receber uma mesada desde que você faça algumas coisas. Então eu comecei a ganhar mesada lavando o carro, fazendo algumas coisas que minha mãe não fazia em casa, tipo a garagem, o telhado, essas coisas. Então, mas eu passava o fim de semana lavando o carro, foi assim. E logo eu descobri que com esse dinheiro eu podia capitalizar ele. Eu falei assim, bom, deixa eu ver, eu ganhei um dinheiro aqui e na época meu pai viajava muito, a minha mãe ele viajava muito para fora, né? Uhum. E minha mãe tinha umas amigas que iam para o Paraguai, então eu pegava esse dinheiro da mesada, falava para meu pai, leva, compra aí. Na época, eu lembro que a primeira coisa que eu pedi para ele trazer foi rodinhas de skate, rodas importadas de skate com rolamento. Não tinha aqui no Brasil. E ele trouxe e eu vendi o que seria na época por uma fortuna. Eu falei, nossa, o negócio aqui é ótimo, já pena, né? Achei um nicho de mercado. Então, de vez em quando ia, as amigas da minha mãe iam para o Paraguai e trazia fitas cassete. O pessoal mais novo, procura no Google depois o que é a fita cassete e tal. Procura no chat GPT. No chat GPT, trazia essas coisas, eles traziam, eu pegava e revendia, enfim. Foi isso. E lá, mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, foi quando o Brasil começou a abrir mercado internacional, teve o Collor, um pouco mais para... Já nem lembro quando, mas eu sei que meu pai, de alguma forma, comprou um computador
e eu consegui aprender a mexer no computador. Então, eu virei o centro de processamento de dados do bairro. Ou seja, ninguém tinha computador, ninguém Muito sabia, bom. etc. E tal. Então, eu virei, aprendi, fui trabalhar tinha uma imobiliária do bairro, eu fui lá trabalhar na imobiliária porque eu era o que sabia mexer no computador, fazia algumas coisas no computador, imprimia listas e, enfim, fazia cartas, um monte de coisa que eles precisavam fazer. Isso foi se desenvolvendo com uma brincadeira e fui aprendendo a fazer algumas coisas que não fazia. Meu pai na época, ele já trabalhava numa consultoria que chamava Coopers & Lybrand, que hoje é a PricewaterhouseCoopers, né? Uhum. E ele começava a mexer em alguns programas que faziam slides. Na época, antes disso, dos slides, acho que a gente chama de slide hoje, o negócio era interessante, porque você realmente desenhava ou fazia de alguma forma no papel e a gente tirava foto daquilo. E aquilo virava slide e a gente projetava num carrossel de slides. Não era rápido que nem Por isso hoje, que assim. chama slides isso aqui. E aí apareceram os programas na época, algo semelhante ao PowerPoint. O PowerPoint hoje chamava Harvard Graphics. Eu aprendi a mexer nisso e comecei a fazer slides. O negócio era tão arcaico que você ter ideia que cada slide era um arquivo. Então depois tinha que montar um monte de arquivos. Juntar tudo. Eu desenvolvi eu aprendi a programar na época, já sabia mexer nisso. Eu desenvolvi um programa, vamos dizer assim, que juntava os arquivos para imprimir, etc. E tal. Eu comecei a fazer isso para o meu pai, e ele me pagava. A notícia se espalhou onde ele trabalhava e todo mundo começou a mandar trabalhos para eu fazer pro computador. E eu fazia slides, etc. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que eu tinha 10 ou 12 anos, por aí. Caraca, legal. E aí foi quando eu comecei a ter contato com o mundo de consultoria, com o mundo de trabalho, esse tipo de coisa. Obviamente a consultoria cresceu e teve gente que fazia isso, então eles proibiram de mandar para fora porque tinha informação confidencial de clientes, aquela coisa de governança. Eu perdi o trabalho, mas enfim. E eu lembro que esse foi meu primeiro emprego lá na imobiliária, depois eu comecei a trabalhar fazendo isso aí, eu ganhava boa grana. Isso aí eu lembro até hoje que eu fui fazer uma viagem para a Argentina, visitar minha família lá, todo com o dinheirinho que eu ganhei. E depois, já era de 14 para 15 anos, meu primeiro emprego, literalmente formal, CLT, vamos dizer assim, foi no McDonald's. Essa história é boa. Eu comecei a gente estava nas férias, da oitava série para o primeiro ano, para o colegial, não tinha nada para fazer, a gente olhou um para o outro e falou assim, pô, e aí, o que nós vamos fazer nas férias? Nada, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vamos. E aí a gente estava no McDonald's, a gente olhou e falou assim, chamou o gerente, escuta, a gente queria trabalhar, tem vaga? O cara, tem, preenche as fichas aqui e vocês vêm. E a gente foi, preencheu a ficha, foi chamado para trabalhar à noite. E lá, na época era em São Bernardo, eu morava em São Bernardo. São Bernardo era a segunda loja mais movimentada do Brasil. A primeira era a do Shopping Center Norte, lá na zona leste de São Paulo. Zona Norte, né? E São Bernardo era a segunda mais movimentada. E a gente trabalhava à noite. E era assim, mas ali foi muito interessante porque foi uma escola. Além de que eu comia bastante, podia comer, não é à vontade, tá, mas podia comer bastante coisa lá. Mas eu trabalhei nas férias, eu trabalhei acho que uns 6 meses. Depois, quando começaram as aulas, eu continuei trabalhando à noite lá. E foi um aprendizado, porque ali eu juntei o que eu vi quando eu fazia os slides com meu pai, que eles faziam muito trabalho de engenharia, de processos, de supply chain, etc. e tal, com essas coisas que eu comecei a ver dentro da linha de produção do McDonald's. E é igualzinho, quem assistiu o filme da fundação lá da história do McDonald's é igualzinho, ou seja, é um processo contínuo, etc. Aprendi muita coisa lá, fora que eu me divertia horrores, me divertia muito, era muito bacana trabalhar lá. E assim foi. Depois, obviamente, eu parei de trabalhar, porque tive que me dedicar aos estudos, né? Me dediquei aos estudos. Fiz o colegial, tudo. Na época eu já tinha entendido que eu ia trabalhar em negócios, eu ia trabalhar no mundo corporativo, não tinha mais sonhos de ser, eu tinha passado ideias de que eu queria ser médico, uma época eu queria ser militar, eu queria ser, sabe, você se inspirava com essas coisas dos espiões e trabalhos de tropas, essas coisas, queria ser militar, obviamente não fui ser. Então eu me dediquei a preparar para passar no vestibular e para poder estudar. Fui para o Mackenzie. Aí, um abraço pra... A gente tem muito mackenzista assistindo essa live. Que bom, ó, abraço para todo mundo, Mackenzie no coração. Uma conversa Outro dia, eu comprei um casaco do Mackenzie. Ah, comprou? Entrei na lojinha, porque eu tinha um quando era da Atlética e tal, e depois sumiu, eu não sei o que aconteceu com ele, e depois hoje eu comprei outro. Chegou em casa, Andrés primeiro, eu falei, mas... Voltou para a faculdade? Não, são memórias afetivas, tá? Estão guardadas lá, legal, bonitinho. Muito bom. Uma vez mackenzista, para sempre mackenzista. Pra sempre. Mackenzie faz uma lavagem cerebral na gente, a gente nunca deixa de amar o Primeiro Mackenzie. dia de aula. Enfim, aí entrei na faculdade, entrei no Mackenzie para estudar administração. Eu entrei em 93, em 95 a gente era obrigado no terceiro
terceiro ano, né? No 2, 4, no quinto semestre era obrigado a estagiar, então a gente foi estudar à noite. E eu entrei na Coopers & Lybrand também, através que foi criado o programa de estágio. Fui lá, passei, né? E realmente não foi por causa do meu pai, não é disso, porque tinha várias pessoas, eu passei no programa de estágio mesmo. Abriram estágios e eu fui lá e entrei, eu lembro até hoje, dia 1º de fevereiro de 1995, uma semana antes do carnaval. Cheguei lá, fui para a área que eu tinha, foi coisas da vida, né? Porque na faculdade, a matéria que eu não gostava, tinha uma matéria que eu não gostava, que era contabilidade. Eu não conseguia entender contabilidade. Tinha uma trava mental sobre aquilo. Cheguei lá, foi onde precisava pessoas, precisava de estagiário na área de corporate finance. Eu olhei e falei, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, sacanagem. Era tudo que eu queria. Obviamente que a partir daí eu voltei a ler todos os livros de contabilidade, todo o curso, então, enfim, comecei a entender de contabilidade e de finanças corporativas. Mas eu logo saí dessa área, fui para a área de engenharia de processos, qualidade total, supply chain, e fui desenvolvendo minha carreira lá, fazendo projetos de chão de fábrica, literalmente, células de produção, modelo Toyota, Kanban, Just in Time, engenharia de processos, depois tudo que era supply chain foi ficando maior, e aí eu me achei fazendo projetos de planejamento estratégico. A primeira oportunidade que eu tive de participar de um projeto desse, eu entrei, eu falei, eu queria, consegui me alocar num projeto desse, assim, meio que a força, não, eu vou. Não, mas você não vai poder jogar horas, não importa, eu vou aqui, eu não sei onde eu vou alocar horas, mas eu vou. E aí eu me achei. Estratégia foi o que eu mais gostei. Passando a trajetória na Coopers, a Coopers mundialmente se juntou com a Price. Aqui no Brasil não foi com a Price, foi com a Arthur Andersen. A Arthur Andersen na época tinha acabado de tirar a Andersen Consulting de lá, eles se separaram. E aí eles estavam montando uma consultoria de novo, eles acabaram comprando a consultoria da Coopers no Brasil. E uma boa parte da turma foi para a Arthur Andersen. Mas foi um choque de realidade muito grande. A Arthur Andersen era uma empresa que para você sair da sua cadeira, você era obrigado a colocar o paletó. E na Coopers a gente trabalhava em chão de fábrica, a gente não tinha essa formalidade, a gente não conseguiu se adaptar. Pouco tempo depois eu estava na Price, onde era uma coisa mais parecida com a Coopers. Carreirei lá, eu fui para a Price, eu era consultor pleno, se não me engano, depois fui promovido para sênior. E a Microsoft apareceu na minha vida. O Headhunter estava procurando pessoas que soubessem de supply chain, de distribuição. Acabei entrando, topei para sair da carreira de consultor e para a carreira executiva, fui para a Microsoft no Brasil, fazendo operações. Era basicamente de cuidar da distribuição, né? Na época o software era físico, né? Tinha a caixinha, tinha CD, DVD, essas coisas que não existem mais, mas tudo isso tinha lá. Eu cuidava da importação, chegava nos distribuidores aqui, fazia distribuição, gerenciava os distribuidores, garantia que tivesse abastecimento, estoque, esse tipo de coisa, o relacionamento com eles. Isso você morava em São Paulo? Morando aqui em São Paulo ainda. Tá. Isso foi no ano 2000. Em 2000 eu entrei na Microsoft aqui no Brasil. Em 2002 eu fui convidado, em 2003 eu fui para os Estados Unidos pela Microsoft. Eu fui para lá, também como gerente de operações, só que para a América Latina. Em vez de ser só para o Brasil, fui cuidar de um canal de distribuição da América Latina. O que eu fiz no Brasil em 3 anos lá, eu consegui fazer em 1, porque já estava tudo estruturado, basicamente, então era um canal bem específico. E depois o software começou a desaparecer, a parte física, né, DVD, começaram a desaparecer porque começou a virar tudo licenciamento. E aí eu saí da área de operações e fui para a área que eu estudei, que na verdade é marketing. Então fui para a área de produto, fui para a área de desenvolvimento de produto, de varejo, etc. e tal. Então fiz carreira desde gerente de produto até toda a minha parte em desenvolvimento de novos negócios, consegui viajar quase que o mundo inteiro, ia muito para o Sudeste Asiático, Leste Europeu, muito nos Estados Unidos, aprendi quase tudo de varejo, gerenciando contas, tipo Walmart, CompUSA, que na verdade depois a CompUSA acabou falindo. Eu estava bem na época quando a CompUSA estava falindo, então eu peguei toda a transição de como fazer o fechamento disso. Enfim, mundo de varejo. Então a Microsoft tinha os seus produtos de varejo, Xbox, os joguinhos, os teclados, as webcams, tudo isso fazia varejo, que realmente era a minha grande paixão. Varejo é um negócio nervoso, é um negócio tenso, é um negócio que não tem espaço para muito erro, não tem tanta margem assim. Fiz carreira na Microsoft. Eu fui com a intenção de ficar 3 anos, acabei ficando 6. Caraca. Seattle é um lugar maravilhoso. Seattle dentro dos lugares que eu conheci nos Estados Unidos, é um dos lugares mais sensacionais que tem. É lindo,
A parte natureza é maravilhosa. Tem um ponto fraco, ruim, que chove 9 meses do ano. Então, fica cinza, vai ficar parecendo Londres, assim. Mas o verão lá é uma coisa sensacional. É um lugar multicultural, que é a porta de entrada do Pacífico, tem uma cultura asiática muito forte lá. Mas é um lugar assim muito desenvolvido, sensacional, maravilhoso. Fiz carreira lá, fiquei. Só que eu, quando fui para a Microsoft era um lugar mágico, onde todo mundo queria estar. Era como se tivesse hoje, sei lá, ido, né, nem sei para onde, para OpenAI, para algum lugar assim sensacional. Quando eu saí, já era um Banco do Brasil. Perdeu a magia. A empresa cresceu tanto que ela parou de se preocupar com inovação, ela parou de se preocupar com aquele ambiente maravilhoso. E, na verdade, eu passava no último ano como executivo lá, eu passava mais tempo protegendo meu cargo do que trabalhando. Então, era muita politicagem, etc e tal. E aí começou a crise de 2008, eu falei, quer saber? Deu, meu ciclo de Microsoft realmente se encerrou. Voltei para o Brasil em 2009 e me juntei. Depois de muita pressão familiar, me juntei ao meu pai. Meu pai tinha fundado uma empresa um pouco antes, acho que em 2007, se não me engano. Ele tinha fundado a empresa dele, que é a Hartman House. Meu pai depois que ele saiu da Coopers, etc e tal, ele se juntou ao Cláudio Galeazzi e fundaram a Galeazzi Associados, que é uma consultoria de reestruturação. A Galeazzi cresceu muito e parou de atender o mercado médio, que é o que meu pai queria atender. Então ele montou uma empresa de consultoria focada para isso. Quando eu voltei, ele falou assim, vamos juntar a sua experiência, que é de executivo e de consultor, e fazer trabalhos de reestruturação, né, como gestão interina, etc e tal. Na época eu falei, não, tá louco, não trabalhar com o pai, não, deixa quieto. Passamos aí 3, 4 meses aqui de férias no Brasil. E aí, como eu voltei, comecei a olhar o mercado e realmente pressão familiar muito grande, e os projetos realmente eram muito atrativos. O que meu pai queria fazer era muito atrativo de fazer, porque era fazer reestruturação por gestão interina, ou seja, assumir empresas, fazer a reestruturação e depois devolver ela, ou na verdade fazer fusão, trazer investidores, etc e tal. E é um trabalho muito carismático, né, que chama muita atenção, ele dá muita vaidade se você consegue fazer ele bem, porque te dá sucesso. Mas é um trabalho duro, que você tem que arregaçar as mangas e meter a mão na massa mesmo, fazer a coisa suja que ninguém estava disposto a fazer. E aí passou, quando eu me juntei a meu pai, era ele um associado, Rafa, que depois era sócio, na verdade, dele, eu entrei como associado, virei sócio, etc e tal, a empresa cresceu, a consultoria cresceu. Em 2014, a gente percebeu que o mercado começou a cobrar a gente por conflitos de interesse, ou seja, eu trabalhava para cliente A, eu não podia trabalhar para o cliente concorrente desse cliente A. Bom, e aí? O mercado fechou, o que a gente faz agora? Então foi aí que surgiu a ideia de montar a DGB Consultores. Então montei uma outra consultoria, era uma dissidência da Hartman House, a gente fazia exatamente o mesmo tipo de trabalho, porém a Hartman cresceu e eu comecei a me dedicar ao que meu pai fez no começo, um mercado pequeno e médio, pequenas empresas, médias empresas fazendo exatamente o mesmo tipo de serviço, e aí foi quando a DGB surgiu e estamos até hoje trabalhando, fazendo isso. Já não é mais tão pequeno o mercado, né? Os clientes muito pequenos já não conseguem bancar o nosso nível de serviço, mas ainda atendemos muito bem um público que hoje a gente chama de médio, que são empresas aí até 1 bi de faturamento por ano. Muito bom.